Muito legal, né? Essa nutrição intuitiva. É muito, muito. Cada aula que a Paty dá é sensacional. Conversei com ela esses dias, porque às vezes eu tenho dúvida, né, nos meus atendimentos, se eu poderia até aplicá-la na prática esportiva também. Não esportiva com atleta, porque é difícil eu trabalhar com atleta, mas eu trabalho em atividade física, né, na academia. E ela falou que dava super, que eu conseguia aplicar, não sei o que. Eu falei, putz, é verdade, né? Então ela foi me mostrando os caminhos, que quer dizer, o que eu estou aprendendo, eu consigo aplicar em todas as áreas que eu atendo, né? E isso que é muito legal, porque te dá um leque de você conseguir trabalhar. Eu já venho aplicando nas minhas consultas várias coisas que a gente aprendeu, que eu aprendi na aula. Desde que eu comecei a ter aula com ela, e ela foi passando, isso aqui vocês já podem aplicar, isso é legal, faz isso, né? Algumas técnicas do comer emocional, do comer intuitivo, que é muito, muito legal. Eu me identifiquei muito com a aula do comer intuitivo. E aí eu estou aplicando. Quando eu atendo um paciente com diabetes, eu já vejo a relação dele com relação com doce, já mudei a minha estrutura de anamnese, já é uma coisa mais de escutar do que eu perguntar, né? Então eu tenho aplicado bastante na minha prática clínica mesmo, tudo que eu tenho aprendido. Eu via antes assim que os pacientes não tinham retorno comigo. Então eles iam na consulta e ficavam empolgados, até vinham no próximo retorno, mas depois você via que não dava andamento, não tinha, sabe? E a longo prazo é isso, né? A longo prazo volta, tem o reganho e fica esse ciclo, né? Você passa dieta com cardápio, aí a pessoa emagrece. Aí ela faz 1, 2, 3 meses. Aí ela desanima por qualquer motivo, influências podem acontecer na vida dela, aí ela volta a engordar. Aí ela vai procurar outro nutricionista que ela vai ficar com vergonha, ou enfim, não vai te procurar e nem vai querer relatar isso pra você, né? E você, como profissional, acaba se sentindo frustrado, né? Porque você fala, poxa, eu não consigo ter só pacientes novos, mas eu não tenho a fidelização dos pacientes, que eu acho que é muito importante, né? E aí, isso que eu acho que faz a diferença. Totalmente diferente do que eu aprendi na graduação. Porque na graduação a gente aprende a fazer contas, calcular a taxa metabólica basal, calorias, quanto de macro, quanto de micro, e passar um cardápio que parece que a nutrição é uma ciência exata, né? E não é, na verdade, né? Vai muito além disso. Então é totalmente diferente, é totalmente novo. Eu até perguntei para a Paty por que a gente não aprende isso na faculdade. Por que a gente já não tem essa experiência? Não que a gente não tenha que aprender os cálculos e tudo, é importante. Mas também é importante a gente ter essa parte da nutrição intuitiva, né? Eu acho que é muito importante porque tem fundamentação científica, né? Então, por que não aprender? Por que não ensinarem pra gente, né? Na faculdade isso? Porque eu acho que a gente vai lidar com todo o conjunto da pessoa, não só você precisa emagrecer, então eu vou te passar um cardápio. Você vai ver por que essa pessoa está com esse problema. Ela tem o comer emocional, ela come por ansiedade, eu fico muito tempo em jejum e quando eu como eu quero comer muito. Então você começa a abrir um leque que você percebe outras coisas, outros aspectos, né? Que não só o cardápio, né? Que são os aspectos culturais, que são os aspectos emocionais, psicológicos, sociais, tudo, né? Fisiológico, porque se a pessoa tem algum problema de saúde, claro que você vai analisar, mas você consegue englobar tudo isso, né? Além de mudar a minha motivação, eu percebo que os pacientes também saem mais motivados. Tanto dos atendimentos que eu fiz online quanto os presenciais, eles ficaram mais motivados. Do comer sem culpa, por exemplo, eu atendi uma senhora que ela é diabética
e ela não estava com medo de comer tudo, porque ela achava que ia subir a glicemia dela, porque alguém falou isso para ela, porque a vizinha falou, porque ela viu na internet. E aí eu expliquei para ela e tirei essa culpa dela do comer, né? E ela fazer as pazes com a comida. E ela saiu super feliz da consulta, me agradeceu. Eu tratando uma pessoa que também tem um pouquinho de ansiedade, então eu já estou lidando com ela com comer emocional, ela também já viu um outro aspecto que nenhuma outra nutricionista tinha falado isso para ela. Então eu fico muito motivada e quero aprender cada vez mais, e também vejo essa motivação pelos meus pacientes. E o material está muito bom, tanto o conteúdo passado em aula, quanto o material que ela disponibiliza no site pra gente. É muito bom, muito completo. E eu acho que mesmo uma pessoa que não é dedicada, a aula dela já é muito boa. Então você consegue já abranger bastante coisa, ela dá bastante assunto. Ela abre perguntas, né, se a gente tem alguma dúvida. Isso é muito legal, porque a gente consegue essa interação. Mas eu acho que é muito completo mesmo. Eu tô até com dó que tá acabando. Isso é muito legal, porque, claro, que é um curso que são muitas coisas, né? Tem o Mindful Eat, que quem quiser pode se aprofundar, né? O comer intuitivo, enfim. Mas é o que a Paty falou. Com o curso, vocês já conseguem aplicar na sua prática clínica, né? Um pouco de cada, e ela dá o conteúdo, ela dá muita coisa pra gente usar no dia a dia mesmo. Isso que é legal. Então, eu fiz até algumas coisas para o meu próprio conteúdo que eu passo para os meus pacientes, baseado no que ela passa pra gente. Então, isso é muito legal mesmo. Eu acho que ela consegue passar de uma maneira simples um conteúdo que é muito complexo. Porque é complexo, né? O comer intuitivo, o Mindful Eat, enfim, tudo, né? Mas ela consegue passar de uma maneira simples que as pessoas consigam entender. Na nossa turma, a gente tem uma psicóloga, ela não é nutricionista, né? E mesmo assim, embora seja voltado para a nutrição, ela consegue abranger a área dela também. Então, isso que é muito legal, né? Então, é de uma maneira simples que ela passa, mas é um conteúdo bem complexo. Mas eu acho que juntar a aula dela com o material é perfeito. Quem fizer essa junção consegue ter uma boa base. Que é uma professora muito boa, ela é muito didática, sabe explicar muito bem, muito atenciosa, muito preocupada, sabe, em ver se a gente está entendendo, em passar o conteúdo, em cumprir, né, tudo certinho. Ela dá toda a assessoria pra gente no grupo do Telegram. Não tenho o que falar, a Paty é sensacional, uma professora muito boa mesmo. A aula do comer intuitivo, para mim, foi a melhor aula. Porque ela foi passando todos os 10 princípios do comer intuitivo, explicando tudo. E o comer intuitivo a gente consegue aplicar, não, né, claro, todo ele de uma vez, mas em cada paciente a gente vê o que eles têm de problema e aplicar um pouquinho do comer intuitivo nos pacientes. Eu achei sensacional, para mim foi a melhor aula. Que eu já estou aplicando no meu dia a dia, na verdade, né? Até em mim mesmo eu já estou aplicando, além de aplicar nos pacientes. O olhar para a obesidade de uma maneira diferente. Eu acho que isso foi o que mudou 360 para mim. Por exemplo, pensar que a obesidade não é simplesmente você passar um cardápio e falar para a pessoa, faz isso e atividade física e vai lá. E não é assim que funciona. Então, o meu olhar para a obesidade hoje mudou totalmente. Eu poder analisar a pessoa em todos os aspectos, em o porquê que ela come isso, o que chegou ela, né, a levar isso. Eu acho que isso para mim foi assim uma mudança, um olhar que eu não tinha antes e que hoje eu tenho, e um cuidado com isso, né, no tratamento, seja no meu profissional como no meu dia a dia mesmo, né. Como se eu estiver falando com uma pessoa que tem obesidade, né? Eu não preciso necessariamente ser a Silvia profissional, mas no meu dia a dia. E tenho aplicado muito o prestar atenção na hora de comer, estar presente na hora de comer e não ficar fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, né?
A maneira, a Paty ensinou nas primeiras aulas, a maneira como a gente se apresenta, né, para o paciente. Então isso eu consegui e estou fazendo sempre. Mudei, porque era diferente minha maneira, hoje eu faço uma outra maneira mais acolhedora, né? Eu acho que isso é muito legal. Então mudou tudo. A minha percepção com relação à obesidade foi assim, o diferencial na minha vida, eu, Silvia mesmo. Ter mais atenção nos cuidados com o paciente e conseguir enxergar não só a obesidade como um problema de a pessoa come muito porque ela é preguiçosa ou porque ela é sem vergonha e quer comer. Não. É enxergar o porquê que ela come, o que leva ela a comer isso. Ela sempre foi assim? É cultural? É emocional? Ela tem algum transtorno alimentar ou ela não tem? Então, poder lidar com isso, porque as pessoas buscam a gente, né? A maioria hoje, elas são obesas que buscam um nutricionista, ou por uma indicação médica, né? Ou por conta própria. E poder enxergar isso e tratar eles de maneira diferente, que não... então tá bom, leva esse cardápio e faz, né? Come 2 colheres de sopa de arroz, 1 colher de sopa de feijão e é isso. Poder tratar essa pessoa de uma maneira diferente, eu acho que é o que para mim foi e está sendo tudo de bom. Pacientes procuram isso, né? Porque eu comecei a atender uma paciente de não prescritiva e ela, mas você não vai falar a quantidade que eu tenho que comer das coisas? Mas e se eu perder massa magra? A preocupação dela era eu não passar a quantidade de proteína que ela tinha que comer e ela perder massa magra. E aí você tem que trabalhar tudo isso, né? Que a Paty falou, faz um desmame, né? Passa algumas coisas, depois vai tirando e tal. E eles pedem, eles querem isso, né? Eles buscam, aliás, o nutricionista pra gente ser o ditador que vai falar, você come isso, você come aquilo, né? E a gente tem que tirar isso do nutricionista, né? Essa função de fiscalizador que é horrível. Só que eu achava muito ruim, por exemplo, o paciente só vir me procurar, porque o médico, na clínica médica é assim, o cardiologista que mandou, o endocrinologista que mandou, a pessoa não vai por conta própria, ela é indicação, ela vai obrigada. Se ela vai obrigada, ela não vai fazer. Imagina um cardápio que você tem que colocar as quantidades, a pessoa não faz, ela vai fazer uma semana, depois ela vai olhar e falar, meu Deus, é complicado, ainda mais pessoas mais velhas, né, que já tem um costume, um padrão. Se você entregar cardápio, aí que eles não fazem mesmo. Eu atendo e os pacientes falam assim, mas o médico falou isso. O médico tem mais credibilidade que o nutricionista. E isso é muito ruim, a gente tem que quebrar isso. Que nós somos nutricionistas, nós que estudamos com relação ao alimento, alimentação, comportamento alimentar. É a gente que fala, não é o médico, né? Meu pai fez isso comigo há uns dias atrás. O médico falou para eu fazer isso, isso, isso. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, sabe? A gente fica em descrédito, porque a pessoa só vai procurar a gente porque ela já tá no fim, assim. Já passou no médico, já tomou remédio, aí o médico pede para ir no nutricionista, mas ela sabe que ela não vai fazer. Ela tá indo obrigada, porque ela já tá de saco cheio. E aí o nutricionista vai o quê? Faz o quê? Prescreve a dieta. Aí pronto. Não é para todo mundo, né? Esse tipo de nutrição, né? Porque tem nutricionista, e eu conheço, até as que se formaram comigo, mas eu acompanho uma pela academia que eu frequento, não é o perfil dela. O perfil dela é fazer cardápio, é isso que ela gosta. Então, ela segue esse caminho, né? Não é que eu não goste, mas eu vi que não dá resultado. Isso me frustra.